Você acha que o LeBron ainda joga mais quantas temporadas? 2. Pro resto da vida, nenhum sentido. A gente tá falando do cara que vai ser MVP da liga. Hoje é dia de falar de bola laranja aqui nos canais da Rádio Disney com ele que é apaixonado por basquete. Tem gente que gosta de basquete, tem gente que entende de basquete, ele gosta, entende e é apaixonado por basquete. Comentarista dos canais ESPN, Leonardo Sasso. Fala, meu bom. Tudo certo? Um abraço aí pra ti, um abraço pra toda a galera que tá nos acompanhando. É apaixonado, gosto bastante, estudo bastante para trazer o máximo de informações possível nas transmissões, mas é algo que a gente faz com prazer, né? Aí que eu quero saber, como que você chegou na ESPN? Você sempre gostou de basquete, de esporte? Qual que foi o rolê? Eu confesso que eu era um cara só do futebol, na minha infância, assim, basicamente só do futebol, até porque eu não sou um cara dos mais altos, né? Eu até me auto-intitulo um dos menores comentaristas de basquete que existe. Dificilmente vai ter um muito menor do que eu. Mas era do futebol e aí comecei a... Minha primeira experiência com basquete assistindo foi com basquete universitário, Sei. por incrível que pareça. Na ESPN, eu era um fã de ESPN, assim, de toda a programação da ESPN, de ficar o dia inteiro assistindo os programas de futebol da ESPN. E daí comecei a ver basquete ali, com um college, com um basquete universitário. E aí me apaixonei, assim, à primeira vista. Daí fui vendo muito de NBA, jogando no videogame, né? A gente vai pegando tudo. Mas eu era um cara, assim, zero de basquete. E aí fui aprendendo todas as regras, tudo do jogo, história do jogo, assim, com uma mescla de videogame, estudo e assistir os jogos. E virou um amor, assim. Uhum. Eu até hoje jogo basquete, assim, nas peladas e tudo mais. É o que dá. Mas é o meu amor pra assistir. Assim, Legal. se eu gosto de alguma coisa de esporte pra assistir mais do que futebol hoje, é basquete. basquete. A Mas única deixa- coisa é o Grêmio. Grêmio? Aí o Grêmio tá é o bom. amor primeiro E o último junto com o Grenal, basquete. hein? Que Essa aí a gente não tá deveria, bom, vamos não deveria pular? ter Não, citado. pula, Não deveria corta ter essa citado. parte. Perdão. Mas vamos lá, deixa eu entender. Como é que surgiu você falou já da sua paixão, mas como é que você foi pra essa área? Cara, quando eu terminei o colégio e fui pra faculdade, fiz cursinho nesse meio, pra tentar passar na Federal lá do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho, sou de Porto Alegre. E aí eu entrei primeiro pra fazer design, por uma questão familiar, não tinha algo muito claro na minha vida do que eu queria fazer. E aí eu disse, não é para mim. É muito de exatas e eu sou um cara totalmente de humanas e tudo mais. Então eu vou ver uma outra coisa, né? E gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever e de esporte. De esporte. Mas Foi aí minha era vida. futebol ainda naquela época. Ainda era... Não, já tava um pouquinho no basquete. Tá. E daí eu disse, começar a escrever e uma área mais próxima que eu posso seguir é jornalismo. E aí me foquei nisso, comecei a criar um perfil no Twitter sobre basquete universitário, porque eu disse, ninguém fala nisso. A NBA já tinha uma galera falando, era muito menos que é hoje, né? A gente tá falando de 10 anos atrás. Pouca gente falava, assim, com mais... de forma específica sobre a NBA. Aí eu disse, vou falar sobre basquete universitário, que ninguém fala. E eu gostava muito, era uma época da vida que a gente tinha muito tempo, né? Era basicamente só o cursinho e tudo mais. Então, eu acompanhava a madrugada inteira de basquete universitário. E aí foi começando a ter o gosto. O college, né? O college. Comecei a escrever. Aqui do Brasil também? O universitário daqui Cara, do Brasil? não, eu nem muito. sabia que existia Tá. na época. O NBB ainda tava pra você começando. Não, digo tipo de... achei que tava falando do universitário aqui Aham, do Brasil. Pra mim, eu nem sabia, porque no Sul não é muito famoso. Por exemplo, jogos universitários, como tem aqui, é muito forte aqui em São Paulo. Esse tipo de jogo, esse tipo de evento. E aí, o basquete brasileiro já acompanhava também. Começou a entrar tudo no pacote, mas era basicamente NBA e basquete universitário. No Twitter lá. E no Twitter. E aí foi indo. Comecei a escrever num site sobre basquete universitário. E aí começou a ter a oportunidade de... Em 2017, já quando eu estava na faculdade, entrei no processo de estágio da ESPN. Mas daquela forma, tipo, tava no Sul, né? Então, vamos fazer, né? Vai que, né? E aí foi passando as etapas, eu disse, vamos acreditar. Tô indo, hein? Dá pra sonhar, né? E aí chegou uma última etapa aqui em São Paulo, vim pra cá, fiz a etapa, depois me ligaram uma semana depois e disseram, talvez tu seja escolhido, já vai vendo casa, faculdade pra se transferir e tudo mais. Daí vim pra cá em 2018, aqui em São Paulo, daí cheguei puramente pra ser estagiário da ESPN. E essa mudança de cidade pra você foi... Foi muito Você já maluca, conheceu né? São Paulo ou não? Cara, só vim fazer porque eu vim fazer meu visto aqui. Numa época que não tinha em Porto Alegre ainda consulado e tudo mais. Foi a única experiência que eu tive. Então foi basicamente fazer o trajeto de Guarulhos pra Congonhas. Foi o meu único trajeto que eu tinha tido de experiência em São Paulo. Mas foi muito diferente, né? Por eu ser um filho único,
Então, foi difícil pra mim, foi difícil pros meus pais e tudo mais. Mas foi uma experiência muito maluca, assim. De chegar, trabalhar, faculdade, viver sozinho, assim. Foi um baque muito grande. Hoje mas foi gosta muito de bom. São Paulo pra caramba? Cara, eu sou um fã de São Paulo. É mesmo? Tem muita gente que não gosta de São Paulo. Acho que é muita da galera que mora aqui, que nasceu aqui, né? Não é muito fã, né? Mas eu confesso que eu sou um cara que é Essa apreciador Nova York de mal São feita, Paulo. bagunçada. A gente tava falando sobre isso aqui fora também, né? A Paulista, A Times Square, né? Só não pode tirar o celular, por favor. Daí Daí você vai esquece. perder o celular aí. Senão já complica. Eu gosto de São Paulo e acontece tudo aqui, né? Pra Tudo, nossa cara, área, ou é tudo. São Paulo ou é Rio no Exatamente, máximo, a né? área de jornalismo é puramente aqui, assim, no Rio Grande do Sul é mais limitado, ainda mais pra esporte, assim, aqui tá tudo, né? Se tu vai pra uma área mais de hard news e tudo mais, aí beleza, tem mercado também, né? Mas, no geral, aqui é onde rola tudo. Né? Mas vamos lá, então. Aí você entra lá na ESPN como estagiário, e aí como você vai pra trás do microfone? E demorou nisso aí. Eu fiz 2 anos de estágio, daí fui rodando de área lá, porque o estágio na ESPN, nem sei como é que tá agora. Mas antes do estágio na ESPN, a gente ia rodando de área produção, site, transmissão, edição, a gente ia fazendo tudo. É uma baita bagagem que a gente pega com o estágio, isso é muito bom. E aí eu fiquei mais focado no site, foi a área que por eu gostar de escrever e tudo mais, ficou a área que eu mais me dei bem dentro da ESPN. Fiquei 2 anos de estágio, 1 ano de freela. E aí fui contratado na ESPN CLT normal. E aí comecei quero ser comentarista. Até, tipo, uma das minhas Já referências... basquete ou aí qualquer esporte? Basquete. Sempre Sempre, basquete. daí foi basquete direto. Até uma das minhas referências sempre foi o Ricardo Bugarelli. Opa! Pela forma de estudo e tal. E a gente... Foi um dos primeiros caras que eu falei ainda quando eu tava em Porto Alegre e tal. Foi um cara que sempre eu me espelhei no sentido de estudo, no sentido de trazer o máximo de conhecimento no ar, focado em trazer a informação correta, assim, e tudo mais. Até por ser jornalista também, né? E não ex-jogador, né? Sim. Que é um outro estilo. É uma vivência que eu não tenho de quadra, né? Que Giovanoni, Zé Boquinha, Agra, Marcelinho no Sport TV e tudo mais. E todos os vários esses jogadores comentaristas que tem, né? Eu não tenho essa vivência, né? Então, daí foi um cara que me ajudou muito, muito, muito nesse período. Daí comecei em alguns lugares menores. E desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha um canal no YouTube, que era o Live Basketball BR, que ainda existe. Acabei saindo fora ano passado. Mas foi o que me ajudou muito a pegar uma experiência na frente da câmera. Assim, e aí me soltar e tudo mais, e ter a tranquilidade de falar sobre, né? Que não é muito fácil, né? Até desenvolver tudo isso. E aí comecei em alguns lugares, a ESPN já me conhecia, daí eu saí do site, fui contratado no site, saí no site para focar na carreira de comentarista. Daí comecei a comentar no NBB, no YouTube do NBB e tudo mais, fazia algumas coisas ali. E daí depois, em 2023, final do ano, para a temporada 23-24 da ESPN, então temporada passada, eu fui contratado como comentarista. Fiz um piloto lá, gostaram. Legal. E daí fui contratado como comentarista da ESPN. Você lembra o primeiro jogo da NBA? Da NBA, cara, eu vou te falar que eu sou muito ruim de memória, eu não lembro. Todo mundo, assim, tem uma coisa... Eu não lembro, por incrível que pareça. Eu só me lembro que o meu piloto... Um piloto eu me lembro muito bem. Foi na época que o Rômulo Mendonça ainda estava na ESPN. Foi o Miami Heat e Boston Celtics, das finais do leste de 2022, 23. Foi depois da pandemia, né? O primeiro depois da pandemia. Não, minto, 21, 22. 21, não 22. era a bolha. Não, foi depois já, da bolha, com o depois ginásio da pandemia. lotado e tudo mais. Isso, Que foi a final que chegou Sim. o 22 ou 23 Passou. agora. Que foi o Boston Celtics contra os Warriors campeões. Isso. Que é a bola que o Jimmy Butler tenta acertar de 3 pontos, faltando 20 segundos, acaba desperdiçando. E aí o Boston Celtics consegue vencer o jogo e vai para as finais. Foi meu piloto ali. E aí depois foi. Na verdade, minha primeira transmissão foi um draft da WNBA. Ainda quando eu não estava contratado, mas foi... Praticamente eu já estava e foi minha primeira transmissão fogueira. real. E qual que é a aí emoção foi... de você tá... Pô, agora eu tô aqui, meu, com a câmera ligada, falando cara, aqui. muito louco. Eu sinto felicidade. Assim, eu acho que... Daí eu olho pra mim mesmo e digo, cara, é isso que eu quero. Legal. Sabe? Eu acho que quando a gente... Tu deve sentir a mesma coisa quando tá falando no microfone e diz, cara... Era isso. É isso. É isso que eu faço com prazer. Pode ser 8 horas no ar aí. Mas cansativo, mas é legal. Você quer só o basquete ou não? Você amanhã depois para um futebol? Cara, eu uma gosto NFL? muito de futebol também, né?
NFL eu gosto muito de assistir, mas confesso que para ser comentarista, teria que estudar muito mais, assim, ter uma bagagem maior. No momento eu focaria no basquete, gosto de futebol muito, assim. Aí tem uma carga sentimental muito grande. Se fosse, por exemplo, o Grêmio, assim, ia ser uma coisa muito, muito pesada. Mas no momento é basquete. É basquete. E você comentou que você gosta também da liga nova do basquete, né? Do universitário. Sim, sim. Por que você gosta mais ou igual do universitário do que da... Eu gosto Você falou que estava muito... assistindo agora há pouco, acompanhando. Eu sou muito fã, né? Do March Madness e tudo mais, mas toda a temporada regular eu acompanho, né? E é muito louco a temporada regular do basquete universitário. São 300 times, Você mais torce 300 pra qual times. time? Ou você gosta mais igual time? Cara, eu gosto muito de Duke, da Universidade de Duke. Duke, é a mais famosinha, né? E tudo mais, modinha nesse ponto aí. E gosto muito de histórias que tem dentro do college, né? Times que nunca vão pra pós-temporada. E aí, em 2017, eu fiquei com um time também que virou meu segundo time, tem até camisa deles, que é Northwestern, que é uma universidade lá da região de Illinois. E eu gostei muito da história. A primeira vez que eles foram pro March Madness, e daí ficou esse time também, Duke. E Duke tem vários jogadores que eu gosto bastante, né? Então aí foi Jabari Parker, né? Que nem tá mais na NBA, tá jogando na Europa. Foi um dos caras que eu mais gostei no começo. E o college sempre foi a minha primeira paixão de basquete. O primeiro jogo que eu vi foi Final Four de 2012, que era o Kentucky do Anthony Davis, que eles foram campeões nacionais. Daí foi a minha primeira experiência assim com o basquete. Me apaixonei, e aí foi. Até hoje gosto muito, por causa do clima. É um clima diferente da NBA, né? A NBA é um show. E eles jogam pra valer mesmo. Eles jogam com amor pela universidade e tudo mais. Porque a NBA é um show, né? A torcida tem todas as atrações de intervalo. O jogo tá 1 ponto, faltando 2 segundos. Show ali no coisa. Para muito, né? Jogando o prato pra cima na escada e tudo mais. Às vezes a gente não vê porque tá assistindo, mas quem tá Exato. lá é um show. É né? um show. E tem, obviamente, toda a sua... É isso. É pra isso, né? Então, mas... A NBA nem se compara em qualidade, né? É o melhor basquete que existe e tudo mais. Os principais jogadores estão lá. Mas falando de clima, ginásio, a explosão de torcida, assim... E eu gosto muito de Euroliga também, né? A Euroliga. Eu tenho muita vontade de comentar um dia Euroliga. Porque ali, sim, é o clima do basquete na essência. E é hoje o melhor basquete, taticamente falando, pra mim, que existe. É o basquete europeu, né? O basquete FIBA. Você acha que supera o americano? Em tática e nesse sentido, sim. Pra mim, muito, muito, muito. Eles não têm o atleticismo, eles não têm... talvez até a qualidade de jogo no combo, né? Técnica e atleticismo que tem o jogador americano, porque já é um biotipo e tudo mais. Mas, sim, movimentação de bola e tática não existe. Tanto que muitas das jogadas que a gente vai ver na NBA de técnicos, elas vêm das mentalidades e do playbook do basquete europeu. E você acha que até por isso, por conta disso, que faz tempo que a gente não tem um MVP americano? Porque muito. tá vindo tudo lá de fora? Muito, 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 assim. O último foi o Harden, 2018. O Harden, E a tendência não é... Você acha que daqui pra frente, cara, cada vez mais? Porque hoje vai ser ou o Shea ou o Jokic de novo, né? De novo. A tendência é ser o Shea, que é canadense. E aí tem ainda pra vencer o Doncic, que vai vencer em algum momento. Tem o Wembanyama, que chegou na liga e vai ser um cara... Infelizmente, agora teve esse problema, né? De coágulo sanguíneo, tá fora da temporada. Mas é vai um voltar. monstro nas quadras. Mas é um monstro. Esse aí, cara, tem tudo pra ser um dos grandes da história, inclusive, né? Se tudo der certo, né? Não tiver lesão e tudo mais. E, sinceramente, eu não vejo assim... Você não vê algum americano que você acha que lá pra frente ele tem chance Porque de os talvez... principais são hoje, né? Tatum, Jamoran, Anthony Edwards. Eles estão passos abaixo, né? Sim. O top 3 hoje de MVP, Shea, Jokic e Giannis, que já foi MVP 2 vezes. Então, eu acho muito difícil, cara, nesse momento, né? A esperança, eu acho que da NBA... E pra NBA não é bom, né? A NBA é uma liga bairrista nesse ponto, né? Quer que um americano esteja em cima. Entendeu? E até a cara da liga sempre foi, Jordan, LeBron. Ainda é LeBron e Curry, né? Enquanto eles jogarem, sempre vai ser a cara da NBA, LeBron e Curry. Mas, o Jokic, né? Um cara que sempre fala, entre aspas, mal do jogo, quer ficar com os cavalos dele nas férias e tudo mais. Não é aquele cara que trash talk e tudo mais. Não é o estilo dele, a NBA gosta disso, né? Pra NBA é uma, entre aspas, ruim, né? Então, a esperança, eu acho que da NBA é agora a nova fornada de jovens aí que tá vindo, como o Cooper Flag, que tá vindo do college, que vai ser a primeira escolha. A esperança deles é essa, né? No primeiro momento que der, numa dúvida, Jokic e um americano...
Eles vão colocar. Eles vão colocar o americano. Pode ter certeza. Por isso que é bom também ficar de olho no college, né? Porque dali que vai sair a galera boa. Eu sempre fui muito fã, né? Assim, de draft, de analisar os Você prospectos gostou desse e último tudo draft? mais. Não, esse foi muito, muito mais abaixo. Acho que desde que eu comecei a acompanhar, é o pior, assim. Não em qualidade de geral, para ser jogador de rotação, mas sempre a primeira escolha a gente vê como um cara, vai chegar na liga, vai ter impacto. E foi o Rissachet, né, o francês. Vai ser um cara bom na liga, ok, mas não por uma primeira escolha, né? Em qualquer draft bom, acho que ele seria uma 8ª, 9ª escolha, né? Mas vamos ver, esse vai ser muito bom. O que você tá achando do Gui Santos? Tô muito empolgado com ele. Assim, confesso que no meu julgamento eu errei bastante o que eu pensava do Gui Santos. Porque eu achei que ele não teria tempo de quadra. Assim, ia ter seu espaço em finais de jogos e tudo mais. E ele também, eu acho que entendeu o que precisava fazer, né, dentro de quadra. Ele não é um cara que vai ser o melhor arremessador de 3. Ele não é o cara que vai ser o melhor defensor. Não vai ser o melhor definindo perto do aro. Mas ele chega e entendeu que ele tem que trazer para os Warriors o quê? Intensidade. E no momento mais difícil que os Warriors tiveram, ele chegava e dava carrinho na quadra, se jogava, tomava boas decisões, entendia o papel dele dentro da quadra, facilitando para os jogos, uns bons rebotes, atacando o aro para pegar rebote. E isso ele entendeu muito bem. E foi muito valorizado pelos companheiros, pelo Steve Kerr. E, querendo ou não, é a primeira temporada que ele tá jogando mesmo com os caras, né? Com a rotação e jogando do time. bem, bateu um monte de recorde já. Fez 13 pontos nesse último jogo contra o Miami Heat. Então, cara, ele tem entendeu o papel dele na NBA. E isso é uma coisa que poucos jogadores entendem, né? Porque na NBA todo mundo tem condição. Você acha que o filho do LeBron não entendeu isso e por isso que... Cara, essa é uma outra história, né? O filho do LeBron, ele, não seria draftado se não fosse filho do LeBron. Sim. Pra mim, ele deveria ter voltado para mais um ano do basquete universitário. Ele teve problema no coração, não jogou nenhuma temporada inteira. Só que ele tem o pedigree, né? De questão de ser filho do homem e tudo mais. E ele tá começando a entender o papel dele dentro da liga. Tá começando a jogar melhor. E ele vai ter um hate gigantesco. Isso ele é filho do LeBron James. E ele não é o LeBron James. Ele não é 10% do LeBron James. Ele não é 5%. Se fosse, tava bom. Tava ótimo. Então é difícil para ele também. E que você tá... Qual que é o time que você torce hoje? Você gosta Cara, mais? eu sou torcer fã, muito forte. Eu sou fã dos Bulls. Bulls? Assim, sempre fui fã dos Bulls. É o time que eu mais tenho, assim... Proximidade, você gosta. Proximidade e tudo mais. Torcer não é muito o caso, mas sou mais fã dos Bulls. Desde os tempos, assim, por toda... quando tu começa a entrar no basquete, a primeira coisa que tu vê é Jordan. E foi muito famoso aqui no Brasil, na época das jaquetas, dos bonezinhos. Exato, era né? Bulls Virou e Hornets. moda, né? Era modinha. Virou moda, era igual né? o Patriots na NFL há pouco tempo atrás. Exatamente, né? Exatamente. Virou moda e tudo mais. E eu sempre fui muito fã. E depois entrou o Rose na liga. É um cara que eu sempre gostei muito. E tal. E daí, esse é uma outra coisa que eu me auto-intitulo. O maior fã de Doug McDermott no Brasil. Cara, ninguém é fã do Doug McDermott no Brasil. Ele tá jogando no Sacramento Kings agora. E quando eu comecei a assistir college, era um monstro no college, jogando em Creighton. E daí eu disse, cara, esse cara é demais. Começava a ver jogo dele e tudo mais. E aí no Brasil eu posso me intitular o maior fã do Doug McDermott. E ele foi draftado pelos Bulls. Sim. Foi draftado pelos Nuggets, trocado com os Bulls no mesmo dia. E aí trouxe ainda mais o carinho que eu tenho pelos Bulls. Não virou nada na liga, né? Virou cara de fundo de banco e tudo mais. Mas sempre fui muito fã. Você falou dessa troca. O que você achou dessa troca que movimentou esse ano? O Luka Doncic? Cara, isso aí é uma loucura, do nada. Né, cara? Assim, foi de madrugada no Brasil, né? Quando eu olhei para aquilo, primeiro a gente olha e diz, não, vamos, esfrega o olho e tudo mais. É fake news isso aí. Alguém tá montando um negócio aí, né? Vamos ver que dia hoje, não é 1º de abril? Não tá. E aí o cara vai vendo que é real, né? E aí vai entendendo, peraí, mas por que fizeram isso? Mas nem ele sabia, né? Avisaram e falaram, você amanhã tá no Lakers. E um cara que era querido pela torcida, ele amava Dallas, tinha comprado uma casa uma semana antes lá de 15 milhões de dólares e tudo mais. E aí é trocado. Na hora, pra essa temporada, ok. Fazia algum sentido, entendeu? Pro resto da vida, nenhum sentido. A gente tá falando do cara que vai ser MVP da liga, que era o futuro da franquia, sei lá, por 10 anos e tudo mais. Mas pra essa temporada com o Anthony Davis ainda tava jogando muito bem, né, nos Lakers. E ele tava nas últimas temporadas tendo tempo de quadra sem se machucar tanto, né? Que foi sempre um problema da carreira do Davis. Mas aí tudo que gerou, né? Virou lesão de Kyrie Irving, lesão do Anthony Davis, lesão de vários jogadores.
Foi uma troca muito errada, né? Fazia sentido para essa temporada. Se ganhasse o título nessa, no máximo na próxima e tudo mais, seria menos errado pro Nico Harrison, o general manager e tudo mais dos Mavericks. É dos Mavericks. E os Lakers ganharam um presente, né? Uhum. No final da carreira do LeBron James, ter o Luka Doncic do lado, pra ainda ter uma janela de título e passar o bastão, né? Passar, tipo, ó, depois que eu me aposentar aqui, tu vai ser o cara e tudo mais. Então, não sei se os Lakers vão ser campeões nessa temporada, ainda acho difícil. Né? Difícil. Mas eles têm mais 2 anos, talvez, com o LeBron James e Doncic pra próxima temporada. Pra mim, os Lakers são um dos grandes favoritos ao título. Você acredita que pra próxima eles têm... Pra próxima, eles entram como favoritos ao título da NBA. Porque vai ter primeiro ano inteiro dos dois junto, né? Sem... pegando toda uma pré-temporada. Você acha que eles já estão entrosados nessa temporada? A lesão do LeBron James complicou muito, né? Essa lesão na virilha que ele teve. Porque eu acreditava que esse final de temporada deles era pra se consolidar ali no top 3 do Oeste. E não é o que aconteceu, né? E pra ter o entrosamento final pros playoffs. Essa lesão do LeBron James tira um pouco disso. Quando você viu eles jogando, o que você achou dos dois? Ah, cara, jogador bom com jogador bom, eles Dá se bom, entendem, né? Dá bom, Não, né? mas vai ter que dividir mais a bola. Cara, jogador bom se entende, cara. Entendeu? Isso, o problema é botar o ruim. O ruim ele vai ter dificuldade. Mas bom com bom eles vão se entender. Entendeu? Claro que com os companheiros e tudo mais, de saber qual é o momento de cada um, isso é uma coisa que só o tempo com eles vai dar bom. Mas, cara, vai dar certo. Nos playoffs eles tendem a ir longe e tudo mais. Mas pra mim, não. Hoje, nessa temporada, ainda estão abaixo. Boa. Vamos falar então agora de uma outra notícia que pegou bastante gente de surpresa, que foi a venda do Celtics, né? Mas você fala disso já. Agora eu só dar um recadinho pra turma aqui. Só te dar um toque, na XP, seu assessor de investimentos entende seus objetivos desde a primeira conversa. E você entende, porque a XP é a assessoria eleita 6 vezes a melhor. Aliás, milhões de clientes entendem. A XP cuida de mais de R$1 trilhão em patrimônio, mais de 20 anos revolucionando o mercado de investimentos no Brasil. Então, vem ser XP, o impossível é só o começo. Então é isso. O que você achou? Também pegou a gente de surpresa, né? Essa venda do Celtics. O que você achou? Foi falado já antes que seria uma possibilidade de venda, né? E foi a maior venda da história da NBA e dos esportes americanos, né? 6,1 milhões de dólares. Bilhões, aliás, de dólares, né? É grana, né? É um dinheiro. Mas, vendo pelo lado da pessoa que comprou, ele é fã do Celtics. Ele deve investir ainda mais grana, mesmo que passe das taxas salariais, né? Do teto salarial. O que é bom pro Celtics também, vai pagar mais dinheiro, vai pagar mais multa, mas o dono tá tranquilo quanto a isso, né? O que é bom. Se ele quer gastar dinheiro para ter time competitivo, isso é bom para renovar contrato de Jaylen Brown, de Jason Tatum, né? O Brown já tem, mas o Tatum vai ser elegível por uma super extensão, que deve ser a maior, junto com a do Giannis de todos os tempos. Então, isso é bom pro Celtics e tudo mais. Se eles manterem esse time, eu não vejo por que não o Celtics vencerem mais 2 títulos. Inclusive, a gente vai falar provavelmente sobre isso, mas pra mim o Celtics continua sendo o grande favorito. Próxima pergunta. Você acha que essa temporada é Celtics? É difícil cravar, né? Mas pra mim é o grande favorito. Até nos programas da ESPN eu sempre falo, eu acho muito complicado. Se não tiver nenhuma lesão, o time estiver saudável, por Porzingis e tudo mais. A gente viu até o Tatum torcendo tornozelo agora. Mas se tiver inteiro, todo o time, muito difícil alguém vencer o Celtics em 7 jogos. E MVP, quem você acredita esse ano? Cara, é muito difícil que o Jokic não fosse o MVP pela média de triplo-duplo, números melhores que os 3 MVPs dele, mas eu acredito que eles vão dar o prêmio pro... Tá batendo ele mesmo, né? Tá batendo ele mesmo, que já é bizarro. Mas eu acredito que vão dar o prêmio pro Shai. Shai. Eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander vai ser MVP, ainda mais que o Jokic perdendo algumas partidas agora, nessa última sequência, e o Shai continua no nível 33 pontos por jogo. Melhor campanha da NBA, que é o Oklahoma City Thunder. Ele sendo essencial pro time e um dos grandes defensores, né? Quando a gente pensa em jogador que é muito bom no ataque e bom na defesa, o Shai tá ali. Então, ele faz um pouco de tudo na quadra. Pra mim, o Shai vai ser MVP. Boa, então vamos analisar agora os 5 primeiros, que o playoff ainda não começou, os 5 primeiros de cada conferência. O que você acha do OKC? É o grande candidato da Conferência Oeste. Pra mim, inclusive, vai ser o vencedor da Conferência Oeste. Time muito legal de se assistir. Rockets? É o Thunder da temporada passada. Thunder da temporada passada. Time muito jovem, pra próxima temporada vai ser muito bom. Nuggets? Jokic e Jamal Murray tem que estar num nível muito alto na pós-temporada. Acho que bate de frente contra qualquer um do Oeste, menos o Oklahoma City Thunder. Grizzlies? Não chega longe. Não vai longe. Não vai longe. E Lakers? Vai longe, mas tá abaixo, principalmente do Oklahoma City Thunder.
tem uma briga ali com o Warriors, com o Timberwolves e com o Denver Nuggets. O Warriors, temos jogadores, mas não você acha que não vai longe? Cara, eles tiveram uma melhora muito grande com o Butler, né? Que foi outra troca que sim. ele deu um gás a mais pra esse time, né? O oposto do Curry, né? O Curry é aquele cara tranquilo. O Butler do trash talk, de falar um monte de tudo mais, de ser o cara que em playoff Jimmy, Estão né? entrosados também, eles jogam Estão entrosados e tudo mais. Trouxe até uma vitalidade maior pro Draymond Green, né? Pra voltar a ser aquele cara monstro defensivo, de falar um monte, né? Eu sou fã do Draymond Green, assim, todo time precisa ter aquele cara que assume a responsabilidade. Eu vou brigar com todo mundo. Brigar no bom sentido, né? Sim. Entendo. Mas vai ser um time que pode competir com o Thunder, competir com o Lakers e tudo mais, mas pra mim não vence. Você falou do Bulls, eu gosto muito do Clippers, mas o Clippers é aquela coisa, sobe como nunca, cai como sempre. O que você acha? O que você poderia falar do Clippers pra mim? Mas vai na manhã, não pega tão O Clippers pesado. inteiro, ele é muito bom, né? O Zubac tá fazendo uma baita temporada, o Harden voltou a jogar num nível altíssimo, o Kawhi tá jogando direitinho algumas partidas. Se o Kawhi estiver inteiro nos fica playoffs... mais fora do que dentro. Exato. É uma equipe que também, numa série de 7 jogos, contra Lakers, contra o próprio Thunder e tudo mais, pega alguns jogos, vence alguns jogos, né? E se tudo der certo pro time, pode avançar. A Conferência Oeste ela é muito equilibrada ali no seu meio, né? Tirando o Thunder, que pra mim tá numa prateleira acima, todos os times podem ter uma corrida como o Dallas teve na última temporada, de chegar a uma final de NBA, chegar até uma final de conferência. Então, o Clippers tá nesse meio. Timberwolves tá nesse meio, Warriors tá nesse meio. Legal. Acho que o Grizzlies não tá, por mais que esteja bem na temporada regular, eu acho que o Grizzlies não tá. O Rockets tá nesse meio, o Lakers tá nesse meio, o Nuggets tá nesse meio. Acho que qualquer um time que tiver uma liga durante a pós-temporada Tem chance. pode chegar até uma final de conferência. Mas eu acho que todos estão abaixo do Thunder. Então o Clippers a gente só pode elogiar por enquanto o estádio, que é muito bonito. Cara, é fantástico, né? Criaram a geral lá. Nossa senhora. No Intuit Dome lá, que foi uma ideia interessante e tudo mais. Tá até numa das primeiras transmissões dessa temporada. São 16 banheiros. São um banheiro a cada 16 pessoas. Sim. Cada 16 torcedores. Isso aí, E cara. totalmente... O cara não tem erro, né? Não tem... Um banheiro de estádio lá, que nas antigas, principalmente, Olímpico, que eu ia bastante, perdão. Ia no Olímpico bastante lá, porra, chegava um momento do jogo que o cara já esquece. Não dá. Tem Vamos como. ver o jogo, a gente Não pensa tem isso como. depois. Exatamente. Não tem como. Agora eu vou te falar que você acha que, assim como na NFL, poderia ter um jogo da NBA aqui? Não tem estádio, né? O ginásio, Não tem, o melhor ginásio que a gente tem é que era a HSBC Arena, acho que já deve ter mudado o patrocinador master lá, que já teve jogo, né? Acho que 2015, 2014, teve Bulls aqui, teve Cavaliers do LeBron aqui, acho que o Wizards também veio pra cá. Tem que ter, né? A NBA, eu acho que é um mercado, tirando os Estados Unidos, assim, que O Brasilzão, com México e Brasil, Brasilzão é forte. são os mais que veem NBA, né? Que consomem NBA. Tem que ter. Por que você acha que a NBA ficou tão forte aqui no Brasil e a galera cada vez mais pega gosto pela NBA? É uma cultura, né? Acho que a NFL também tá se estabelecendo Também. muito forte. Mas né? a NBA eu acho que é mais. Não sei te dizer, Pau, cara. pau, você acha? Porque já A tem um NFL jogo aqui, cresceu né? muito, cara. Muito, muito. Assim, é assustador que a gente vê. E não tinha. Você gosta da NFL também? Eu gosto da NFL, tipo... Não acompanho nem perto do que é basquete e tudo mais, mas gosto da NFL e tudo mais. Mas acho que a NBA ela precisa colocar no Brasil de novo um jogo de pré-temporada. E, vamos lá, um jogo de temporada, né? Como tem em Londres, como tem em Cidade do México, como tem em Paris lá pro Wembanyama. Daqui a pouco botar o Warriors aí pro Gui Santos Já e tudo pensou? mais. E o Warriors é muito forte no Brasil por causa do Curry, por causa dos por causa do Splash Curry, Brothers quando tinha o Clay. Hoje eu acho que é uma das maiores torcidas do Brasil, né? Lakers, obviamente, disparado, Celtics, Bulls. E muita gente Sempre vai na vai modinha ser. também, né? Muito, né? Muita gente vai Daqui na a modinha pouco, também. né? Até fala, o Curry vai se aposentar mais 2, 3 temporadas. E o Warriors vai ter o seu período de queda, né? Vai ser uma das piores equipes da NBA, provavelmente, né? Que é algo natural, é um ciclo natural das equipes dentro da liga. Aí eu quero ver como é que vai ser essa torcida, Vai né? torcer pelo... Aí a torcida Curryzete, né? Me desculpem, mas tem, né? Opa, vou ter que ir pra algum outro time e tudo mais, né? Mas você acha que aí o draft salva ou não? Draft é difícil, né? Né? Porque a gente às vezes vê jogadores muito bons no college que na NBA não dão certo e tal. Não é uma matemática exata, né? A primeira escolha vai te dar... A primeira escolha tende a dar muito certo, mas tipo, uma quarta escolha, que teoricamente é um cara muito bom, pode não dar certo, né? Então, são vários fatores que tem dentro de um recrutamento. O ambiente estar bom para o jogador desenvolver e tudo mais, ele estar feliz e tal. É difícil, não dá para cravar nada assim sobre o futuro de um time. Vamos pro outro lado, então.
Vou começar do quinto pro primeiro. Bucks. Agora acabou a temporada. O Damian Lillard tá fora. Já era Pacers. Também teve um coágulo, né? Teve um Sim. problema na panturrilha. Tá fora da temporada, acabou. Pacers. Eu gosto muito de ver o Indiana Pacers jogar. Eu gosto. O Haliburton, pra mim, é um dos caras que Manda tem bem. maior capacidade de armar, mas nenhuma chance. Knicks. Meio Clippers, O né? Tom Thibodeau Foi, mas não... é o cara que mais põe os caras pra jogar. 40 minutos por jogo e tudo mais. Brunson tá machucado. É um time que tem a identidade de Nova York, mas nenhuma chance. Quem que é o melhor técnico pra você hoje? Mazzulla ou Dagnott, do Oklahoma City Thunder. Nessa temporada é o Dagnott. O Mark Dagnott, técnico do Thunder. Mas, no geral, Joe Mazzulla, já por ter a experiência de campeão. E ele é maluco das ideias, né? Querendo briga de novo na liga. Eu gosto, né? Ele... É a bagunça, né? Ele é o tem- caos. Tinha que ter um momento de briga na NBA. Que maluco isso, cara. Quem que fala Ele isso, gosta do né? caos, ele gosta do caos. Mas né? eu gosto muito dele. Ele é um ótimo técnico, Você já falou bastante, mas vamos lá. Celtics, Grande favorito ao título. Cavaliers. Melhor time dos Cavaliers fora das eras LeBron James. Mais do que o time da década de 90, né? Que chegou longe. Mas tá jogando muito bem, mas precisa provar essa temporada regular e em playoffs. Pra mim, é o segundo melhor time da conferência. Só atrás do Celtics. E aí vai ser, pra mim, o grande teste. Vamos bater esse Celtics em 7 jogos. Não acredito que vai conseguir. Tem algum time que a gente não falou aqui, mas você acha que tá fazendo um bom trabalho e que merece uma atenção maior? Detroit Pistons. O Pistons. Surgiram assim de volta com aquela filosofia dos bad boys e tal. O Cade Cunningham é um cara que vai ser muito grande na liga, já é um dos maiores, assim, da top 20 da liga. Mudou o time, a chegada do JB Bickerstaff, ex-técnico dos Cavs, muito bom técnico para mudar o sentido de filosofia, né, de sair de um time perdedor para um time vencedor. Para mim, a grande surpresa da temporada é o Detroit Pistons, está jogando muito, muito bem. Pode incomodar nas playoffs, acho que não vai vencer nenhuma primeira série assim. Enfrentando, por exemplo, um Pacers, enfrentando um Knicks, mas vence uns 2 joguinhos. Boa. E vai ser chato, o clima Vai da dar torcida trabalho. vai ser legal lá em Detroit. Boa. É só de ter o Detroit Pistons de volta já é muito bom. Você vê que ele entende muito, mas agora ele vai montar o Dream Team dele. Vamos lá. Quem você colocaria de armador? Só da atual? Vamos só fazer da atual. atual. Só Depois a gente atual. faz de todos os tempos. Tá, vamos lá. Curry. Curry. Ala. Shea. Botar o Ali- Shea como ala armador. O Alinha normal. Na verdade, dá pra pôr o Shea como o armador, e aí botamos o Curry como só um chutador como ala armador. Tá. O pivôzinho. Um ala pivô. Vou botar LeBron, Ah. e aí de ala o Duran, e de pivô o Jokic. Bota mais um aí, só pra gente já... Yannis. Yannis. Time bom esse, hein? Opa, 6 em quadra ainda? Time bom, botou Impossível uma a esse. mais ainda. Time bom. E quem ia ser o técnico? Hoje, Joe Mazzulla. Joe Mazzulla. Por aí ninguém bate esse time, pô. Pra mim é esse... E se você pudesse colocar esse, colocaria no Bulls. Esse time no Bulls. Ah, esquece. No Bulls, acabou. Esquece, acabou. Não, Acabou. bota um pouquinho no Nos Clippers também. É. Um pouquinho. Só pra Opa, gente... esse time aí, Boa. esquece. E agora de todos os tempos, o Dream Team da NBA até hoje. Se Vamos lá, difícil, tiver né? algum da NBB, pode pôr também, né? Pô, a gente... Não, aí é sacanagem. Vamos ver. Um armadorzão de todos os tempos. Vamos com o Magic Johnson. Porra, começou bem já. Magic Johnson e Curry, de novo. Pra mim, o Curry, Curry? tem que estar na lista no quinteto ideal pela Imagina capacidade. o Johnson jogando com o Curry. Jordan LeBron. Porra. Que Jordan isso? LeBron. E aí, pivô. Karim Abdul-Jabbar. Boa. Seria esse o meu quinteto. E aí, obviamente, eu deixei muita gente fora, né? Mas vamos botar mais um que fica no banco lá, vai. Pá. Vai ter que ter uma troca. Mais aí. um no banco? É. Larry Bird. Aí eu te pergunto. E técnico? É técnico também. Phil Jackson. Aí, é difícil esse time aí, hein? Aí eu te pergunto, esse que você montou de todos os tempos, com o que você montou do atual, quem leva? Todos os tempos. De todos os tempos, com certeza, né? Não tem como. O time que tem o Jordan e o LeBron ao mesmo tempo. mesmo é que o jogando LeBron jogaria nos junto. dois, né? O Curry e o LeBron jogariam nos dois, né? Mas Jordan e LeBron seria... Você acha que o LeBron ainda joga mais quantas temporadas? 2. 2, no máximo. Jogando bem. Bem ele sempre vai jogar. Bem, ele vai jogar mais umas É, 5, é. se ele quiser. Mas você acha que 2 ele... Duas em alto nível.
Mas em alto nível. A gente montou o time, agora vamos fazer o seguinte. Agora eu vou falar o jogador, você coloca ele no time que você quiser. Não vale Bulls todos. Tá, Tá vamos bom? lá. O LeBron, quem que você colocaria hoje? Vamos fazer Nova as York. trocas. Pro Knicks? Knicks. É. Acho que seria ele reconstruindo os Knicks, assim, no sentido de... Imagina a aura que seria Madison Square Garden, LeBron e tudo mais. Kevin Durant. Kevin Tá Durant. no Suns hoje, mas vai pra onde? Vamos fazer a troca. Thunder de novo. Thunder de Pra ganhar um volta? título lá. Ah, Pra ganhar um título lá. Thunder. E o Nicola? Tá no Denver O hoje? Jokic eu queria nos Bulls. Aí deixa, Jokic, né? um Vamos, só, deixar, né? vamos botar no Jokic Bulls. nos lá. Bulls. E o Luca? Vamos tirar ele do Ele Lakers. tirar dos Lakers? É, vamos botar ele onde? O Luka Doncic. Warriors. Pra Warriors. ser o cara do Boa. futuro da franquia. Como Boa. ele vai ser nos Lakers, como ele já é, né? Já pra fazer Pra ser essa... a transição com o Curry. Boa. Vamos tirar o Tatum do Celtics. Vamos colocar ele onde? Esse aí vai para o ídolo dele, é o Kobe. Lakers. Joga lá no Lakers. É. E vamos tirar o Curry do Golden, então. Cara, é difícil É, isso aí, né? vamos Porque botar é ele. muito identificado, A né? próxima é pior, eu acho. Vou te dar uma moral. Vai botar no Clippers? Clippers. Ô, valeu, a gente agradece muito, hein? Vou botar nos Clippers. Pô, o jogando Curry. com o Harden já, pô, gosto, hein? Você Ia vai ficar botar nos bacana. Clippers. Pô, show de bola. Pra você ver como ele entende. Ó, nós fizemos uma aposta aqui, né? Você lembra, né? Você gosta de Sim. chimarrão. É. Então, tudo que você falou aqui, tá anotadinho, tá gravadinho aqui. Você vai voltar no último episódio, Tá, que já é perfeito. no na final, e vamos saber o que você acertou, o que você não acertou, e a gente faz tudo isso tomando um chimarrão. Perfeito. É nóis? Perfeito. Valeu. Obrigadão, hein? Obrigado Valeu. pelo convite. Manja muito de NBA. Mas não falamos só da NBB. Pra fechar, o que você acha da NBB hoje? Pra mim tá a melhor temporada de todos os tempos Uhum. do NBB. Vários times muito bons. Minas, Flamengo, Franca, né? Que é o atual tri. Quer que eu dê um palpite? Opa, vamos. Acho que esse ano o Flamengo leva. Flamengão. Acho que o Flamengo leva. Legal. O Minas, pra mim, era o grande favorito. Perdeu o Luiz Monteiro lá, que é o dominicano, que acabou saindo da equipe. Eu acho que isso pode ser um problema na pós-temporada. Eu acho que o Flamengo leva. Boa. Mas não dá pra descartar Não o dá pra. quarto título do Franca também. Lucas Dias, o melhor jogador do país. Então deixa o convite pra galera assistir NBB e NBA nos canais ESPN. NBB, NBA, college e tudo mais nos canais ESPN, Disney Plus. A gente fazendo a temporada completa lá. Vai ser demais agora, ainda mais chegando na reta final do March Madness, né? E depois em abril os playoffs da NBA e do NBB. Valeu, Sassô. Valeu demais, hein? Um abraço pra todo mundo. Valeu.